Breno, tudo bom? Como você está? Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Bom dia, boa tarde a você. Boa tarde, Breno. Poxa, te recepciono aqui com esse vídeo que não é nada bacana, né? Mas é muito importante essa denúncia, essa exposição que o funcionário está fazendo, porque é curioso que nas redes sociais o discurso dessas empresas é o seguinte, né? Nós somos humanos, nós somos empáticos, eles tentam criar essa relação, né, com o consumidor, e daí a gente tem acesso aos bastidores do que é o trabalho precarizado desses funcionários. Sabe que eu fui dar uma olhada no Twitter, nas postagens que continham esse vídeo, essa denúncia, e tem muita gente denunciando casos parecidos, né? Olha, eu também fui atendente de uma outra franquia, eu também fui atendente de um outro fast food, passei pelas mesmas situações. Então, assim, é um caminho muito longo, eu acredito que a gente tenha, de enfrentamento dessas situações precário, e queria saber de você em que ponto isso passa, inclusive, pelo governo, né? Qual a discussão que tem que ser feita para que a gente evite situações como essa, Breno? Na verdade, a gente vive uma situação regressiva. Não é que nós estamos avançando e melhorando, nós estamos piorando, especialmente nos últimos 6 ou 7 anos do Brasil, particularmente depois da aprovação da reforma trabalhista. O que a gente está assistindo é uma esculhambação cada vez maior. Quer dizer, o patronato busca submeter os trabalhadores a condições cada vez mais precárias, cada vez mais insanas de trabalho. O governo tem um papel essencial. Agora, o governo, para poder cumprir um papel essencial, ele precisa reorganizar a máquina de fiscalização do Ministério do Trabalho, que foi inteiramente desmontada, ao ponto que o próprio Ministério do Trabalho ele foi dissolvido no governo Bolsonaro. Então, essa máquina, ela está, além de desmontada, ela está sem recursos financeiros para que possa ser reerguida com rapidez. Porque o Ministério do Trabalho tem um papel fiscalizador. Os sindicatos cumprem um papel de defesa dos interesses dos trabalhadores, é claro, mas o Ministério do Trabalho ele possui, historicamente, instrumentos de fiscalização das empresas. E esses instrumentos é que foram dinamitados pelos governos Temer e Bolsonaro. Então é necessário que o governo consiga reerguer com a maior celeridade possível essa máquina de fiscalização, sem o que o governo fica de mãos amarradas, né? Fica de mãos amarradas, não pode ir a campo verificar, especialmente como as grandes empresas, que você tem toda a razão, empresas que fazem o marketing da empatia, da relação correta com a sociedade, mas que, portas adentro, fazem o que a gente viu nessa denúncia no vídeo sobre o Burger King, né? Então é uma situação E muito muito grave. corajoso, sim, muito corajoso esse Ele garoto, é um garoto super novo, diga. não, ele vai perder o emprego e ele não vai ser contratado por mais nenhuma empresa do ramo. Ele vai É, entrar numa lista de inaceitáveis. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai entrar numa lista do mesmo jeito que nós estamos assistindo. O patronato, seus funcionários, seus capatazes também assistem, né? E acabam anotando: sim. esse fulano daqui é bom não contratar porque ele reclama. Especialmente numa área como é o atendimento dessas grandes cadeias de fast food, que o grau de sindicalização é muito precário, muito baixo. A intervenção sindical é muito, muito tênue, né? Então ele não tem proteção, ele foi corajoso mesmo. Foi corajoso mesmo. Vai pagar por isso. Sim. O pior é saber disso, é que essa denúncia, ele vai ter essa punição, ele vai ser advertido, ele mesmo diz, né? Se eu saio 2 vezes, eu sou punido, se eu saio 3 vezes, é justa causa, e por conta de um vídeo como esse, muito provável que ele seja demitido. Então, é corajosa a atitude dele, vamos ver se a partir disso o tema volta, mas é isso que vai acontecer. Agora, todas essas empresas de fast food, elas funcionam até para justificar
o seu marketing de que elas fazem a comida muito rapidamente, por isso mesmo elas são fast food, elas trabalham com modelagem de produtividade desse tipo, para que o funcionário possa fazer mais em menos tempo de uma maneira progressiva, né? Então vão eliminando horário de banheiro, vão eliminando todas as janelas possíveis para poder aumentar o grau de exploração da classe trabalhadora nesse tipo de empresa. Isso não é novo, isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade. Mas a legislação trabalhista nova, a reforma trabalhista que está em vigor, não é? Ela acabou estabelecendo regras mais draconianas contra a classe trabalhadora. O ministro do Trabalho esteve recentemente, inclusive, na Espanha, né? Porque a Espanha revogou a reforma trabalhista que tinha os mesmos moldes que a nossa. E o Brasil tem estudado essa questão, né, de revogação da reforma trabalhista, que é isso, só trouxe mais precarização para o trabalhador brasileiro. Exatamente. A estratégia do governo brasileiro é uma estratégia mais gradualista, pelo que me disse o ministro Luiz Marinho numa entrevista que me deu no Opera Mundi recentemente. É uma estratégia de tentar mudar ponto a ponto a partir dos pontos prioritários. Não é apresentar uma reforma da reforma, ou mesmo uma revogação da reforma, porque ele considera que não há correlação de forças para isso. Se o governo apresentasse uma proposta desse tipo, seria rechaçada pelo Congresso ou acabaria sofrendo deformações, e que então a opção do governo é escolher ponto a ponto, atacar um ponto, terceirização, regras de terceirização, depois atacar outro ponto, depois atacar outro ponto. Quer dizer, ir fatiando o enfrentamento do problema, uma estratégia diferente do que na Espanha. Perfeito. A expectativa e a esperança é de que isso está sendo pensado e de que pode mudar a curto, médio prazo, quem sabe, né? Então, tomara que essas transformações venham rápido.